assim, eu convido você a ficar de pé. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia em Mateus. Prometo que eu não vou demorar. Eu quero que você tenha um tempo aí para compartilhar do seu almoço, da sua comunhão. Mateus capítulo 5. Nós estamos iniciando hoje, queridos, esta série de 9 mensagens baseadas na felicidade. O que é felicidade? E como eu busco a felicidade? Então, nós estamos chamando Em Busca da Felicidade. Vai ser a primeira parte desta mensagem, Mateus capítulo 5. A partir do primeiro versículo, que trata do discurso de Jesus, conhecido pela igreja como o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos por termos esse lugar, esse tempo, para ouvir a Tua voz. Te pedimos, fala conosco. Queremos estar como aquele povo que estava na campina, Senhor, na relva, sentados, ouvindo o Senhor, ensinando o que é ser feliz de verdade. Ensina-nos, Pai, o valor e o significado da felicidade através dessas mensagens, que possamos deixar de buscar coisas que não nos arremeterão à felicidade, mas sim, Senhor, um momento de alegria passageiro. Ó Deus, não queremos isso. Nós queremos a felicidade que vem de Ti, Pai. Fala conosco nesta manhã. Ajuda-nos, dá-nos entendimento na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. E se você concorda, diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, seria este discurso, segundo os estudiosos, o primeiro discurso oficial, vamos dizer assim. Jesus já havia se encontrado com os discípulos, chamado cada um, mas nesse momento parece que é o início, a apresentação ministerial. Não o início em si, mas a apresentação. Jesus está aqui convocando a multidão, aqueles que o seguiam de uma forma, para ele falar de um assunto que muito interessava aquele povo: felicidade. Eu fico imaginando se Jesus tivesse que colocar uma faixa, chamando Pedro e João: segura a faixa, venham conhecer o sentido da felicidade. Se Jesus tivesse que ter esta promoção de mídia, ele usaria uma faixa: busquem a felicidade, ou eu sei o caminho da felicidade. Mais ou menos assim. Então esse discurso seria uma afirmação, e todo momento, até nos dias de hoje, quem é que não deseja ser feliz de alguma forma? Quem é que não espera que algo aconteça para que a felicidade realmente chegue aos nossos corações? Todas as vezes que eu falo de felicidade com alguém, ou também de infelicidade, as pessoas relacionam isso à ausência principalmente de bens materiais. Em alguns casos, não fazendo aqui uma estatística, mas em alguns casos bem menores, a ausência de saúde. Outros, menos ainda, ausência de trabalho. E aí a gente vê na reportagem, todo mundo que para na rua: o que te faria feliz? Não, se tiver trabalho, se tiver saúde, está tudo bem. E no fundo não é bem isso. Nós encontramos uma razão para buscar nas coisas um motivo para dizer que somos felizes, mas não é muito assim que acontece. Independente de como eles viam Jesus e a questão da felicidade para a sua época, nós podemos nos lembrar, no momento que Jesus avança com o seu ministério, os judeus estão meio que debaixo de um jugo romano. Então muitos ali poderiam buscar Jesus para ouvir uma palavra de rebelião contra os romanos, contra o exército, libertação do povo. Muitos poderiam dizer: será que Jesus vai trazer uma palavra de libertação e a gente vai sair do jugo romano? Eu vou ser muito feliz. Nós sabemos que Jesus, ele, por exemplo, curava pessoas de suas enfermidades, porque muitos acreditavam imediatamente que se a cura da enfermidade chegasse, a felicidade chegaria. Mas nós precisamos entender que não é só a saúde perfeita. Há muitos outros problemas na nossa vida que nos roubam, de uma certa forma, a felicidade. Lógico, uma enfermidade
vai se traduzir, sim, na ausência de uma felicidade. Ninguém é feliz estando doente. Então nós amamos ouvir os testemunhos como ouvimos aqui, de alguém que recebeu a graça de Deus. Então a felicidade pode ter esse preâmbulo, né? Essa ideia, esse ambiente de que uma saúde boa pode trazer a felicidade. Isso é complementar. E nós vamos ver também Jesus, por exemplo, expulsando demônios. Ora, quem que na sua sã consciência vai dizer: eu estou feliz e endemoniado? Não, queridos, não funciona assim. Conheci muitas pessoas que estavam debaixo de jugo de demônios, e elas mesmas declaravam: eu não quero mais isso para a minha vida. Conheci certa vez uma mulher que estava há muitos anos envolvida com o ambiente dos demônios. Ela era uma feiticeira moderna, vamos dizer assim, né? Para não dar nome às religiões. Ela era uma feiticeira moderna. Mas quando conversávamos, e eu já falava da Bíblia no início da minha conversão, ela dizia: olha, eu gosto muito dos crentes, mas eu não posso abandonar os meus guias. Então eu entendia que ela não era feliz estando endemoniada ou no ambiente dos demônios. Nenhum endemoniado é feliz. Daí eu entendi que algumas pessoas levavam os filhos ou parentes, porque pouca história a gente tem do endemoniado buscando Jesus, mas as pessoas eram levadas na ideia de que estão com demônios e Jesus vai libertá-los. Qual é a ideia? Se esse homem e essa mulher forem libertos dos demônios, então eles serão felizes, porque os demônios não trazem felicidade. E aí encontramos também aí a questão mais atual, né? Jesus multiplicando o pão. Lembra da multiplicação do pão, quando muitas pessoas não sabiam para onde ir, o que fazer, não tinha dinheiro, não tinha lugar para comprar, mesmo se tivesse dinheiro, e Jesus faz o milagre da multiplicação. Acreditam os historiadores que por muito tempo, muitos miseráveis, aí no sentido estrito da palavra, sem dinheiro para comprar nada, seguiam Jesus, porque onde Jesus estava havia fartura. É interessante isso. Há um teólogo que diz que naquela passagem, quando a mulher pede, não é, para curar a filha, e ela não é judia, não é israelita, o que Jesus diz? Não é bom pegar o pão, né, dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Nessa expressão, ele está se referindo aos momentos que muita gente de muitos povos seguiam Jesus só para comer o que sobrava. Porque, logicamente, elementos da ceia vão sentar à mesa com os discípulos, estão todos aqui, mas o povo está lá fora, Jesus. O povo quer entrar no jardim, o povo quer entrar na casa, mas eles querem para quê? Agora não é hora de comer. E muitos historiadores diziam que eles também iam para ver se sobrava comida. Porque como há muitas pessoas nesta condição hoje, naquela época havia muito mais. Então nós começamos a perceber a dificuldade da noção do que é ser feliz. Para alguns que não têm o que comer, vão dizer: um pão vai me deixar feliz. Mas tudo isso é muito passageiro. Isso é tudo muito provisório na nossa vida. Aí eu me lembro também quando Jesus levantou os mortos. Alguns mortos a Bíblia cita. Pode ser que ele tenha levantado muito mais, eu creio assim, mas a Bíblia cita de alguns, né? Ressuscitando aqui e ali para mostrar o quê? Que a dor da perda de alguém pode se traduzir numa infelicidade. Ninguém que perde alguém, a menos que deseje receber a herança desse que partiu, aí a ideia de felicidade também é distorcida, né? Perdi fulano, você está triste? Não, estou feliz, deixou uma bolada para mim, olha só o dinheiro que eu recebi. Ideia de felicidade distorcida pelo dinheiro, porque nada paga a alegria de estar ao lado das pessoas que amamos. Dinheiro no mundo paga isso. Nós tivemos um caso famosíssimo no nosso país, né? Dos filhos da menina e o namorado que mataram os pais em São Paulo para ficar com a herança. Hoje ela vive isso, hoje ela descobre o que é viver infeliz. Ela se julgava infeliz, encontrou um namorado que se dizia infeliz porque faltava dinheiro para gastar nas drogas, na bebedeira. Então eles arremetiam a felicidade, a liberdade desregrada em drogas e álcool. Então eles cometeram um crime, não sei exatamente quem ou o que fez, mas mataram para ficar com dinheiro, entendendo que o dinheiro traria a felicidade na liberdade que eles tinham para gastar. E hoje estão presos,
será que há felicidade mesmo com todo o dinheiro do mundo? Estão discutindo se pode ter direito à herança ou não pode, etc, etc. Estar preso não é ser feliz. Liberdade é felicidade, desde que saibamos usar. Então, quando Jesus trazia alguém à vida, eu acredito que as famílias, né, do possível morto iam dizer: agora somos felizes, porque fulano está conosco de novo. E aí eu vou me lembrar de Lázaro. O texto é lindo, maravilhoso. João vai dizer que Jesus manda remover a pedra, chama Lázaro dos mortos, e ali está Lázaro de novo, no meio das suas irmãs, Marta, Maria, Jesus comendo, se alegrando, comendo dobradinha, igual a gente vai comer hoje. Que alegria, irmãos! Mas logo depois os judeus queriam matar Lázaro. Está lá no texto, Evangelho de João. Por quê? De qualquer forma, Lázaro ia morrer de novo. Por isso, normalmente, nós nem usamos a expressão ressurreição, não é? Ressuscitar, para Lázaro e outros mortos. Nós usamos a expressão reviver. Então não falamos que Lázaro, o termo correto não seria Lázaro ressuscitou. Lázaro reviveu. Por quê? Aquele que reviveu, um dia vai morrer de novo. Então você percebe que trazer um morto à vida pode trazer uma felicidade, mas também aparente. Eu sou sincero, e de pessoas que eu amava na vida, parentes. Se Jesus ressuscitasse agora, qualquer um deles, eu poderia partir de emoção. Ele não seria o próximo morto. Mas mesmo que eu ficasse e durasse, a minha felicidade seria passageira, porque num dia ou outro, ou eu, ou novamente o morto partiria. Jesus, ele recebe o termo ressurreição, ou seja, ele ressuscitou porque ele não mais está sujeito à morte. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele é o único que saiu do ambiente dos mortos para nunca mais morrer. Ele sim ressuscitou. Todos os demais reviveram. Então o termo mais correto seria esse. Bom, essa pequena explanação é para a gente entender a questão da felicidade, é mais séria do que a gente imagina. Então, conforme Mateus, o que Jesus vai ensinar àquele povo que buscava ele pelas suas necessidades que eles consideravam prioritárias? Primeiramente, Jesus se dedica a ensiná-los o que realmente é ser feliz. Não é que Jesus não ressuscitaria, não curaria os doentes, não multiplicaria o pão, mandaria eles embora, falando: vocês são interesseiros, saiam daqui. Não. Jesus sabe das nossas necessidades e vai nos receber do jeito que somos. A questão é que ele quer ensinar que felicidade não é ter as coisas. Então, no nosso português, a Bíblia vai dizer que Jesus usa o termo bem-aventurados. E isso é muito interessante, porque a palavra ela vai nos ensinando muito mais. O que seria ser um bem-aventurado? O dicionário diz que significa ser ditoso, digno de ser felicitado, ou aventura, olha aí que coisa interessante, aventura que acaba bem. Daí vem o termo bem-aventurado. O que significa isso, querido? Significa que a nossa vida é uma aventura. Nós não sabemos o grau de adrenalina que vamos ter hoje quando sairmos daqui, ou amanhã, ou na semana que vem. A nossa vida é uma aventura constantemente, mais do que nunca no ambiente que a gente vive, né? O que foi isso? Uma bala. Olha que aventura. Uma adrenalina, irmãos. É uma adrenalina. O coração pulsa. Mais do que montanha russa. Viver nesses dias é um verdadeiro parque, não de diversões, mas de aventuras. Diversão a gente não encontra, mas aventura nós encontramos o tempo todo. Então o que nós percebemos é que o que Jesus quer dizer, a felicidade nada mais é do que viver a aventura e fazer com que tudo acabe bem. Porque no parque de diversões, por exemplo, a gente já viu que as pessoas entram para se alegrar, né? Se alegram no parque, entram na montanha-russa quebra, o carrinho quase cai, a pessoa fica pendurada. A aventura continua. Se o bombeiro salvar, mais feliz vai ser o passeio no parque. Porque além da alegria, vem o livramento. Você vai querer contar para todo mundo, não o dia que você passou no parque, mas o dia que você quase morreu no parque. E aí isso vai se transformar num registro de uma aventura bem
bem-sucedida. Você vai sair do parque de diversões dizendo: eu sou bem-aventurado, eu vivi o meu dia, a minha aventura e acabou tudo bem. A questão é exatamente essa, queridos. Jesus está trazendo a ideia de bem-aventurança e Ele não vai dizer que a gente tem apenas que viver e quando morrer encontrar salvação. Jesus está explicando que aquele que deseja, mesmo não pensando ainda na salvação, e lamentavelmente, todos nós que aqui estamos, por um determinado momento, não pensamos na salvação. Quando erramos, pecamos, pensamos mal, mentimos, traímos uns aos outros, nos esquecemos da salvação. Para aquele momento a gente esquece da salvação. Mas mesmo que a gente não esteja lembrando efetivamente da salvação, Jesus vai dizer que os nossos dias podem ser bem-aventurados. Podemos viver os nossos dias de tal modo que ao final deles tudo acabe bem. Interessante isso, que Jesus vai reunindo ali os seus seguidores, não para dar-lhes coisas que eles precisam, mas para ensiná-los o que realmente eles necessitam. Você não pode buscar Jesus por aquilo que você precisa. Ou melhor, nós temos que buscar Jesus por aquilo que Ele sabe que é melhor para nós mesmos. Quando nós buscamos Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, deixamos de receber aquilo que Ele quer nos dar. Porque nós estamos no foco. Nós vamos para a igreja por um motivo, eu tenho uma causa, eu tenho uma doença, eu tenho dinheiro para receber, eu tenho um casamento para reconstruir. Aí eu começo a pensar nessas coisas e esqueço daquilo que Ele tem para nos dar. Ele pode estar nos presenteando com tudo o que queremos e muito mais. É como aquele pai muito rico e ele tem condição de dar tudo para os filhos e ele prepara o melhor, mas o filho diz: não, pai, eu só quero aquele carrinho que está na vitrine. Imagina o pai rico, aí, estou profetizando, muito rico, acabou de comprar uma loja de brinquedos, uma fábrica de brinquedos. E ele diz assim: filho, eu vou te levar para um lugar para te dar uma coisa que você vai gostar muito. O pai pensando em deixar a fábrica para o filho, olha aí. Vamos lá, e o filho se depara com a vitrine e diz: pai, maravilhoso, o que você quer, filho? Eu quero esse carrinho. E o pai: tá bom. Nesse momento ele não está preparado para receber a fábrica toda. Eu vou dar para ele só o que ele está pedindo. Pega esse carrinho aí e dá para ele, dá? E o filho sai feliz da vida com o carrinho que ele recebeu. Mas o que o pai quer dar, é uma fábrica de carrinhos para ele. O pai tem muito mais para nos dar, o pai tem coisas maravilhosas para nos entregar. E nós nos resumimos àquelas coisinhas pequenas que nós enxergamos com os próprios olhos. Felicidade não é apenas ter o que não se tinha antes. E a primeira coisa que a gente vê em mente é o que não temos. O que é para você ser feliz? Se eu me entrevistasse, você imediatamente, sua mente está preparada para lembrar de coisas que você não tem. Eu seria tão feliz se eu tivesse um dinheiro tanto. Eu seria tão feliz se eu tivesse aquela pessoa de volta. Eu seria tão feliz se... A gente começa a lembrar de coisas que não temos. E a felicidade não é apenas suprir as coisas que não temos. Felicidade é enxergar o que se não vê. Mais ou menos relacionado à fé. É o firme fundamento das coisas que se espera, mas que não se vê. Não temos noção. O que Jesus está querendo fazer é trazer um elemento chamado felicidade na vida daquele povo que está ainda de uma forma muito simples, preso às coisas que com certeza não trarão felicidade. E aí eu volto à ideia do pai e da criança. O pai pode dar o brinquedo que for, durante um tempo, meses, anos, talvez ele vai se alegrar e vai brincar. Acabei de ganhar o meu Xbox, vou jogar o dia todo, vou ser feliz. Igual pinto no lixo, né? Essa expressão que usam lá fora, pintinho no lixo, ele fica feliz. Mas aí ele lança um novo Xbox. Aquele já não é mais a felicidade dele, ele quer algo novo. Ele quer algo de outra dimensão. Você já viu a matéria sobre o grafeno? O grafeno é uma substância do grafite que nós temos aqui de sobra do Brasil e graças a Deus estão investindo na pesquisa. Que é uma película transparente muito fina, parecendo uma película de celular, muito mais fina, mas mais resistente que o aço. Nós vamos chegar ao ponto, querido, de entrar no nosso banheiro e ter lá no espelho um baita de um computador. Vai clicar no espelho, touch, tipo
um iPad, apertou o micro-ondas, já está funcionando lá. Eu quero esse sanduíche. Você pensa que isso é futurista demais? Não é. Não é, queridos. Nós vamos viver o tempo das coisas que hoje nós diríamos, isso é sobrenatural. Não é natural. Só que nós não estamos ainda no estágio de ter tudo isso. É como uma criança que ainda não está preparada para usufruir da fábrica inteira, e sim apenas brincar com o carrinho. O que nós entendemos com isso? O que Jesus vai dizer para eles? Olha, parem de buscar as coisas concretas e busquem as coisas um pouco mais abstratas. E a diferença que eu estou trazendo por concreto e abstrato, concreto é tudo aquilo que a gente toca, pega, vê. Abstrato está mais envolvendo aí os sentimentos, os pensamentos. O amor não é concreto. O amor é abstrato. Mas se você tiver amor abstrato, as coisas concretas, aquilo que é concreto pode durar muito mais, pode se multiplicar. É estranho a gente falar de coisas abstratas. Nós estamos aqui num lugar concreto, isso é real, mas estamos pensando em algo sobrenatural, abstrato ainda para nós. Paulo vai dizer isso, nós estamos vendo tudo por enigma, mas vai chegar uma hora que aquilo que nós achamos que não existe, vai existir. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que nós não compreendemos, vamos compreender. Você vai ter compreensão que você não consegue atingir hoje. Por quê? Porque ainda estamos presos às coisas dessa vida para buscar felicidade. E felicidade não é isso, queridos. Paz, assim como paz não é uma bandeira branca, é muito mais do que isso. A felicidade não está reservada apenas às coisas materiais da vida. Por que isso, pastor? Porque tudo que temos, não temos, apenas usufruímos. Desfrutamos. Fala para o seu irmão, tudo que você tem, fala para ele, bem sério. Você não tem, apenas desfruta. Desfrutamos. E é tão bom desfrutar de coisas boas. É tão bom ter dinheiro, carro, uma casa, saúde, direito de vida. Essas coisas são tão boas na nossa vida, mas Jesus vai avançar um pouquinho e vai dizer, olha, felicidade não está nisso. Não está. Capítulo 5 de Mateus, o versículo 3, ele começa dizendo: bem-aventurados, olha aí, felizes os endinheirados, cheios de saúde, vivendo um bom momento na sua vida, com uma boa profissão. Tudo isso vai fazer parte do contexto para aqueles que são humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Perceba aí, queridos, não sabemos quantos ali, ao ouvirem Jesus anunciando, imagina Jesus, venha descobrir o sentido da felicidade. Imagina as pessoas indo até Jesus para dizer, é hoje que a minha bênção vai sair, é hoje que vai acontecer o que eu estou precisando. Aí Jesus começa, prestem atenção, o texto é lindo, diz que ele se aproxima de um lugar e como se assentasse, ok? Ele dá aquele sinal de vamos descansar, e o povo se aquieta. Então eu tenho a ligeira impressão que o autor Mateus está dizendo o seguinte, que Jesus subiu um lugar alto, ele se apropriava do vento, porque ele não tinha o microfone. Então ele se apropriava do vento, da direção do vento, do lugar mais alto. Ele subiu um lugar mais alto e ameaçou sentar. Nisso que ele ameaça sentar, todo mundo senta. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Nisso que ele senta, eu vejo Jesus se levantando e dizendo, agora eu vou explicar para vocês o que é ser feliz. E ele começa dizendo, felizes serão aqueles que conservarem os seus espíritos em humildade. E aí Jesus confunde todo mundo. Ué, não é hoje que eu ia ganhar um carro? Não é hoje que eu ia sair curado? Não é hoje que o demônio ia bater em retirada? Não é hoje que tal coisa aconteceria? E ele surpreende. O que será, queridos, que Jesus estava pensando quando ele disse isso? Talvez tivessem ali pessoas não dando a mínima atenção ao que ele estava dizendo. Porque Jesus quer explicar algo do reino dos céus e eles estão pensando no reino da terra. Eu espero que você não esteja aqui preocupado com o que vai fazer quando sair daqui. E aí eu vou ter, não é para amedrontar você, mas você nem sabe se vai sair daqui. Que isso, pastor? Não, fica tranquilo.
tranquilo, a porta está aberta. Eu só estou falando que nós não sabemos do dia de amanhã. Então deixa de se preocupar com o dia de amanhã, não fique ansioso por isso, pensa no momento agora. Há uma palavra de Deus sendo pregada e você precisa absorver isso, porque lá fora, no dia a dia, você vai entender tudo o que está sendo dito aqui. Pode ser que você saia daqui sem muita compreensão, porque você está ainda no pensamento de que coisas boas chegarão às suas mãos. Eu sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas ao sair daqui e você juntar tudo isso no seu coração, você vai entender que ser feliz é muito mais do que ter coisas. As pessoas podiam estar ali buscando em Jesus outras coisas. E aí Jesus está tentando explicar. Sejam atentos ao que realmente é ser feliz. Não busque nas coisas o sentido da felicidade. O Evangelho de Lucas, deixa marcado aí em Mateus, dá um pouquinho na frente aí, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus dá, na visão de Lucas, uma noção do que é ser feliz e ser infeliz. Essa palavra é pesada, mas é exatamente isso que ele diz. Lucas 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, olha aí, independente do motivo que faça com que você chegue até Ele, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele vai mostrar o que é. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo os problemas da vida, a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então ele começa a dizer que aqueles que ouvem a palavra dele vão correndo praticar, mesmo que venha tempestade, rios, enchentes, inundações, crises, doença, falta de dinheiro, falecimento na família, não importa o que aconteça. Ele é uma casa bem construída. Ele vai se entristecer, ele vai voltar-se para ele vai pensar na vida por um momento, mas ele está firmado. E aí ele fala do infeliz, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa. Sabe o que é edificar uma casa? É comprar telha, janela, porta, parafuso, tinta, tudo que tem direito para uma casa ser boa. Ele pensou em tudo. Olha aí, pensei na universidade dos meus filhos, pensei no dinheiro para a herança, pensei no carro que vou deixar, pensei na fábrica, pensei em tudo, mas não dei para eles chão sólido. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra sem alicerce. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Não foi só um abalo, não foi só uma tremidinha, desabou, irmãos. Porque ele deveria ter pensado na base. Jesus está tentando dizer que as coisas podem nos ajudar dentro do ambiente da felicidade. Se você é feliz e sabe o que é ser feliz, um carro novo vai te deixar sorrindo. Você pode dizer recebo? Recebo. Eu preciso, então eu vou dizer recebo já daqui mesmo. Mas se eu não sei ser feliz, aquele automóvel pode se transformar numa desgraça para a minha vida. Eu posso usar aquele automóvel para atropelar pessoas, posso usar aquele automóvel para trair a minha esposa, posso usar aquele automóvel de uma forma em que eu vou me esquecer dos meus amigos e da igreja. Eu me lembro como se fosse hoje. Alguns anos atrás, eu tenho 11 anos de ministério pastoral. Completo dia 6, essa semana, 11 anos que o Senhor me chamou para pastor. Antes de eu ser pastor, eu fui aconselhar um casal, talvez Deus já me mostrando uma direção de aconselhamento, e a esposa estava aflita, dizendo: irmão, aconselhe meu marido. Por quê, irmão? Ele quer comprar um carro. Eu falei: mas o carro é tão bom, a família precisa de um carro.
Não, pastor, meu marido não tem juízo. Eu não entendi o que ela queria dizer. Mas eu percebi o ambiente e disse: meu marido, você tem que comprar as coisas e compartilhar com a sua esposa. De alguma forma o coração dela está aflito, não sei, ela pode estar tendo uma visão de um acidente, de um roubo, não sei o que é, mas não compra agora não. Ouve sua esposa, compartilha, espera um momento, talvez seja o momento. Guarda esse dinheiro, junta aí e compra o melhor depois. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só disse isso para ele. Ele pegou aquelas palavras, jogou no lixo, foi lá, na outra semana, comprou o carro, mostrou o carrão. E pouco tempo depois eles estavam separados. Porque o carro foi a facilidade que ele tinha para atrair a esposa. Hoje é um homem separado, com os filhos doentes, ele doente, já tentou mais outros relacionamentos e nem carro ele tem mais. Eu me lembro disso com uma certeza tão grande que não era o carro, era ele. O carro seria uma bênção. Para a família, o carro é ótimo. Mas ele não tinha o entendimento de que ele tinha que zelar primeiro pelo casamento, pelos filhos. E isso, querido, não tem nada a ver com o que Deus vai dar. Deus vai me dar um carro. Deus te dá a condição de você comprar. Deixa de ser preguiçoso, para de pedir a Deus que no teu trabalho pode comprar. Deus pode te dar muitas coisas. Mas o que Ele quer te dar não são coisas concretas. São coisas abstratas para que você adquira as coisas concretas da vida. Ele quer lhe dar condições. Saúde é concreto? Não. Ele quer te dar saúde para que você trabalhe e receba o seu dinheirinho para comprar o que você quiser, pague as suas contas e pague aquele que está te cobrando o ano todo. Pode falar receba baixinho para ninguém saber que você está devendo. Então Jesus está indo além, queridos. Faz o seguinte, faz de conta que você está naquele lugar, estamos assentados na relva. Eu não sou Jesus, mas a palavra é dele. E você tem que ouvir. Aquele que ouvir e praticar, esse é o que vai construir sua casa na rocha. Aquele que não der ouvidos, a casa vai tender a cair. Então Jesus vai dizendo que felicidade depende de uma série de fatores abstratos. E ele começa dizendo nessa mensagem que é humildade de espírito, que não tem muito a ver com o que nós conhecemos como humildade, ser humilde. Humildade de espírito é muito mais os que não põem a sua confiança e esperança nos bens materiais. Porque a humildade pelas coisas é fazer com que eu me vista muito simples. Como é que o judeu fazia quando ele queria mostrar para Deus arrependimento? Ele pegava, tirava as suas roupas, colocava um pano de saco, pegava a cinza e colocava sobre a cabeça. Isso era dizer: sou humilde, Senhor. Mas o coração às vezes estava apodrecido. E aí a palavra chama isso de sepulcro caiado. Sepulcro como cal pelo lado de fora, como se fosse um lugar bom, mas lá dentro estava cheio de mortos. Então, o que evidentemente Jesus está tentando dizer para aquele povo? Está tentando nos dizer hoje que as coisas, a esperança, a confiança que nós temos em ter coisas para nos fazer felizes é errado. Isso traz vamos usar um termo meu, uma soberba de espírito e não uma humildade de espírito. Essas coisas precisam contribuir, querido. E daí Jesus não andar multiplicando mais do que simplesmente o pão para tirar-lhes a fome. Perceba isso. Eu acho lindo quando Pedro ele entra na casa com Jesus e logo batem lá os cobradores de impostos e falam: olha, hoje é dia de vocês pagarem impostos. Hein? Quantos tem aí? Eu e o mestre. Então é 2 tantos que vocês têm que pagar. Aí Pedro fecha a porta, vai lá falar com Jesus. Jesus já se antecipa e diz: quem está vendo? Eu tinha que pagar o imposto hoje. Então, você não é pescador? Olha o que Jesus disse para Pedro. Você não é pescador? Quem te deu o dom da pesca? Não foi o Pai? Então vai pescar, querido. Você acha que... Como é que você não quer pagar imposto se você não pesca? Vai pescar. E ele foi lá, pegou o anzol. Jesus disse para ele: nada de rede, hein? Pega o anzol. O que você vai pegar? Uma moeda dentro da boca do peixe. Na impressão que a gente tem hoje, eu acredito no milagre da moeda dentro do peixe. Mas para o teu dia, para você não ficar muito no espiritual, muito no sobrenatural, eu acredito que seria um peixe que teria um valor suficiente, que ao ser vendido, pagaria o imposto. Mas vamos ficar com a ideia do milagre, falando dos milagres de Jesus. Ele tem poder para tirar moeda da boca do peixe. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vou ficar com esse milagre.
Mas ele pega uma moeda que não sobra. É o valor exato para pagar o imposto pelos dois. O que Jesus está dizendo? Um dia de cada vez. Pagou o imposto hoje, descanse, porque amanhã você vai ter condição de pagar de novo. Louvado seja o Senhor. Não fica preocupado não, querido. É um dia de cada vez. Essa é a confiança que nós devemos ter no Senhor. E não nas coisas. Ah, se eu peguei a moeda no peixe hoje, eu vou pescar de novo amanhã. Pode ser que seja de outro jeito. Então, a humildade de espírito vai nos arremeter, queridos, às coisas mais abstratas e não às coisas concretas. Olha como a gente imagina Jesus. Jesus sempre mostrou no cumprimento das profecias que ele conhecia bem a lei e os salmos. Tudo que está acontecendo na vida ministerial de Jesus está relacionado ao Antigo Testamento. Então, eu separei o salmo aqui, o Salmo 69, se você abrir comigo. Salmo 69. Bom, Salmo 69, versículo 32. Vejam isso, os aflitos, e se alegrem. Quantos a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. O que ele chama de prisioneiro? O salmista está dizendo aquele que está agarrado a ele, não sem liberdade, mas preso na confiança de que as nossas necessidades serão supridas por aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Nós somos os necessitados, realmente somos. E o Senhor vai responder a quem? Aquele que realmente precisa, mas não do que acha que precisa. E aí eu volto àquela ideia. Querido, você tem que pedir a Deus de uma forma diferente. O apóstolo Tiago diz que nós não recebemos muitas coisas porque não sabemos pedir. Ou quando pedimos mal para gastar os nossos deleites. Então, a ideia das coisas materiais que pode nos ajudar a ter uma vida mais regalada, que isso é bom demais, é tão bom ter coisas boas. Mas calma aí, a tua vida não pode estar se resumindo, a felicidade dela a essas coisas. O que Jesus está dizendo aqui? Os necessitados serão aqueles que reconhecem, sem Deus, nada somos. Você pode dizer isso? Sem Deus, nada somos. Não somos. Precisamos dele para tudo. Nessa ideia de humildade de espírito, para a gente não demorar muito aqui, eu quero trazer dois exemplos rapidamente. Primeiro é o próprio povo de Israel, que não conservava uma humildade de espírito, mesmo estando ao lado do Todo-Poderoso. Lá em Êxodo, capítulo 16, ontem mesmo eu estava lendo novamente esse texto, e é um texto muito lindo. Êxodo, capítulo 16, versículo 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. É aquele momento em que o maná está caindo do céu, ok? E o povo está com fome, mas caiu uma chuva, um orvalho, faziam aquele pão do maná. Moisés disse: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho, e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, era comer do maná naquele momento. Não era para colocar no bolso. Vai que amanhã não vem. Isso é soberba de espírito. Estou usando um termo meu. É uma soberba de espírito. Não, eu não vou confiar. Vai que o Senhor se esquece de mandar o pão fresquinho na hora certa. Calma, querido. Diante do nosso relacionamento com Deus, nós temos que confiar. Se você chegou até aqui, o que você tem que fazer é se alegrar. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor. É o Senhor que te conservou até esse dia. É o Senhor que tem te dado graça. É o Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não adianta pensarmos nas coisas materiais dessa vida. Pastor, mas foi o meu pai que deixou a herança. Você só teve um pai porque Deus permitiu que você tivesse. O teu pai só conquistou o que conquistou porque Deus permitiu
não podemos tirar Deus da nossa história de vida. Tudo que nos chega às mãos é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. O que o povo estava fazendo? Não tinha nenhuma humildade de espírito. Não, vamos confiar em Deus. Não, eu preciso do pão. Se eu não guardar o pão, amanhã eu morro de fome. Aí vem Jesus lá no Novo Testamento dizendo: nem só de pão viverá o homem. Ah, pastor, mas se eu ficar tanto tempo sem comer pão, eu morro. A ciência mostra isso, querido. Você come aquele... Cuidado quando você for comer dobradinha hoje. Cuidado, logo mais tem cantina. Calma, irmão. Porque quando nós adoecemos, e o médico diz para o enfermeiro: dieta zero, coloca na tua veia uma água, com um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, uma coisa lá que você vive, você não morre. A ciência comprova o que Jesus está dizendo. Calma, o pão é bom, mas pão demais pode matar. E eu que digo, pão demais pode matar. Fala, o Senhor sabe o que é melhor para você. Você pode dizer amém por isso? 1 Samuel, capítulo 17, dentro do contexto de Israel, Saul, nada de humildade comparado a Davi. 1 Samuel 17, um episódio que nós conhecemos. Davi vai confrontar Golias, porque Golias está falando mal, dizendo que Israel não tem nenhum guerreiro. Aí vai Davizinho lá, fraquinho, levando lanchinho para os seus irmãos. E aí Saul: tá bom, o que esse menino quer? Esse menino quer morrer? Quer bater de frente logo com Golias? Eu tenho um monte de guerreiro, eu sou o rei. Mas aí Davi convence. Olha o convencimento. Capítulo 17, versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Olha aí, pensando nas coisas materiais. A armadura vai me proteger. Outros, deixa eu te dizer algo. Eu acho que você pode e deve blindar o seu carro se você desejar. Mas quem te protege não é o blindex do seu carro não, tá? Não é a bala do revólver. Não é o colete à prova de balas. Quem guarda a tua vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O guarda de Israel, aquele que não dormita. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ai, pastor, agora eu estou tão feliz porque a Força Nacional está pertinho da gente. E mataram alguém da Força Nacional. Não estou mais feliz. Como a sua felicidade está baseada? A Força Nacional. A tua força vem do Senhor que te criou, querido. Glória a Deus pelos homens que estão fazendo uma segurança. Mas a nossa segurança não vem dos homens. Não pode vir. Não pode. Não sei como é que você vê isso. Versículo 38. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Do tipo: agora você pode ir e não vai morrer. Versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, nem pôde, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ó, se é para eu ir, eu vou, como é que diz Davi? Em o nome do Senhor. Eu não estou aqui confiando na armadura de Saul. Ué, se a armadura é tão boa assim, por que ele não usou? Você já parou para pensar nisso? Se a armadura era boa, por que Saul não usou? Porque ele mesmo não sabia que não podia confiar na armadura. Porque o gigante era poderoso, mas maior que o gigante é o Deus que também criou o gigante. Você pode dizer glória a Deus por isso? É o Deus que criou todas as coisas. A confiança, a ideia de humildade vem de uma confiança e esperança nas coisas que o Senhor tem para nós, e não nos nossos bens. Vamos lá, Isaías, mais um texto para a gente ler rapidamente. Isaías capítulo 29, versículo 19. É isso mesmo? Isso mesmo. Os mansos terão regozijo
sobre regozijo. Vou ler de novo. Os mansos, a humildade de coração, a gente vai falar sobre mansidão depois, mas humildade de coração. O espírito humilde na certeza que o Senhor está tomando as nossas guerras. É o Senhor que envia a provisão, é o Senhor que prepara todas as coisas. Os mansos terão regozijo sobre regozijo. Você pode dizer amém? Recebo? Você quer ser feliz? Se regozijar? Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, não nas coisas. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, não nos homens. Há pouco tempo nós vimos a pobreza no Brasil ser anunciada como exterminada. Não há mais fome. Brasil sem fome. O slogan é lindo. Tem nada contra o elemento partidário. Mas é uma utopia. Porque o único que pode matar a fome do povo é o Deus que criou esse povo. Os homens podem se esforçarem. Escuta o que eu estou dizendo. Não confiei em príncipes e cavalos, mas no Senhor. Então, a confiança, segundo o profeta Isaías, na visão que Deus dá a ele, precisa estar exclusivamente no Senhor. Ali tem regozijo sobre regozijo. Eu estou tão feliz com o meu carro, é um regozijo. Mas eu estou mais feliz porque eu vou e volto com o meu carro e o ladrão não pega. Regozijo sobre regozijo. Mas o ladrão veio e pegou. Mas a minha alma continua na presença do Senhor. A minha vida está preservada. Regozijo sobre regozijo sobre regozijo. Não, eu perdi o carro, estou triste. Querido, peraí, calma. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Foram os seus dedos, fica-se o braço. Foi-se o braço, fica o que sobrou. Meu Deus, isso é horrível. Não tem mais nada. A tua alma viverá eternamente na presença do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não significa que nós não vamos preservar os dedos, o braço e o corpo. Mas o que eu tenho, a bem-aventurança me garante que eu vou viver uma vida feliz nessa terra sim, porque o Senhor libera uma palavra sobre mim. Louvado seja Deus. Não pelas coisas que o Senhor tem liberado, não é isso, querido. A visão de felicidade é distorcida demais. Volte lá em Mateus, capítulo 5. Do versículo que lemos, a segunda parte do versículo, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, e a segunda parte diz: porque deles é o reino dos céus. O reino da terra é conquistado com coisas boas. Isso é fato. Se você tivesse o dinheiro que esses poderosos têm, você estaria num outro patamar. Diga-se de passagem, você nem estaria aqui nesse lugar. Porque você iria supor que esse lugar já não caberia mais você. Os milionários não vêm a este bairro, porque há bairros só para milionários. Mas o humilde de espírito não olha para o seu dinheiro, porque ele sabe que o que ele tem não tem, está apenas desfrutando. Perceba a diferença de humildade de espírito e humildade de coisas? Não estamos falando em não ter coisas, estamos falando em conhecer o Deus que dá todas as coisas. O que Jesus diz que a felicidade de verdade é aquele que tem o reino dos céus conquistado, não que morre e vai para o céu. Essa é a outra fase da felicidade eterna. Felicidade para os dias de hoje precisa ser conquistada. Você tem que vir para esse lugar sabendo que os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. Você vai se reunir com os santos de Deus e que agora você vai ver os seus irmãos que também lutaram ao teu lado. Louvado seja Deus. Isso faz de você uma pessoa feliz nesta terra. Quantos ainda não perceberam isso? Pastor, eu queria tanto que aquele negócio saísse. Eu digo também, irmão, eu vou orar por você. Você não pode se sentir infeliz por isso. Esqueça o teu coração. Lembre-se de algo. Deus te deu uma vida para a glória dele. E ele não pode ser glorificado na sua tristeza. Alegre o teu coração. Você já é o bem-aventurado de Deus. Você pode dizer amém por isso? Vamos ler um outro texto já para ir concluindo. Atos, capítulo 3. Essa aqui é a melhor visão que eu tenho de uma humildade de espírito. Nos tempos mais recentes,
uma história que é contada pelos apóstolos, Atos capítulo 3, um homem, o texto diz, mendigava. Você conhece bem. Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. O que está acontecendo aqui? Nós vemos um homem humilde de espírito, que precisou ser quebrantado. Qual era a intenção dele? Parar na porta da igreja para receber uma esmola. Sendo ele deficiente, ele não podia trabalhar. Estamos falando de uma época que não tinha o que tem hoje. Então ele está dependendo de pessoas. O dinheiro, cada moedinha que caía, no coração dele, eu vou ser um pouquinho mais feliz. Eu vou ter uma reserva para o dia de amanhã. E quando ele se depara com dois homens que não estão levando dinheiro, isso é importante. Eles olham e dizem: olha, você quer ajuda? Dinheiro mesmo eu não tenho. Não, mas o que eu quero é dinheiro. O orgulhoso de espírito, ele vai dizer: não, já que vocês não têm dinheiro, pode entrar para orar, fazer o que vocês vão fazer, porque o que eu preciso é dinheiro. A nossa visão das coisas materiais é exatamente assim. Só que Pedro olha e chama a atenção dele, dizendo: olha, presta atenção, eu vou lhe mostrar o que realmente você precisa, olha para nós. E ele para dar atenção. É o que nós estamos fazendo aqui. Temos muitas coisas a conquistar. A gente vai sair daqui, semana que vem a gente vai trabalhar, Deus vai dar graça, você que vai fechar um negócio, vai fechar um bom negócio, você vai ver prosperidade na tua vida, diga glória a Deus, porque isso vai acontecer. Mas nós estamos nesse momento assentados, necessitados de Deus, ouvindo a palavra de Deus, queremos nos alimentar primeiro para saber o que realmente vamos ter na próxima semana. E aí Pedro diz: presta atenção, e aqui estamos nós prestando atenção. Ele estende a mão e o doente, o coxo, estende a mão de volta. Então ele é ajudado, porque Deus só ajuda quem quer ser ajudado. Não adianta cruzar os braços e achar que Deus vai fazer com você o que você tem que fazer. Então, se você quer ser ajudado, esforça-te, tem bom ânimo. Deus vai te ajudar. E aí aquele homem entra no templo. Ora, ele não era doente? Os doentes não podiam entrar, os deficientes não podiam entrar no templo, porque ele está vivendo uma época em que a deficiência é pecado. Ele está assim porque pecou, ou os pais dele pecaram. Agora ele pode, agora ele entra, agora ele louva a Deus, agora ele é um homem transformado. O que está acontecendo aqui, querido? Ele teve que quebrantar o seu coração e enxergar que não era só o dinheiro que ele precisava. O dinheiro ia lhe ajudar muito. Agora, andando, ele podia pegar as esmolas que ele juntou e fazer alguma coisa que ia ajudar na sua real felicidade. Então, quando Jesus vai trazer essa ideia de espírito humilde, não é a maneira que você se veste. Não é. Nós podemos nos vestir de uma forma muito simples e sermos soberbos no coração. Em contrapartida, nós podemos nos vestir de ouro. Se Deus te deu ouro para vestir, vista. Mas tenha um coração, um espírito, uma alma, um ser quebrantado na presença do Senhor. Um lindo exemplo que eu vejo, não precisamos ler, é o exemplo de Adão, quando peca, e ele já estava com um espírito soberbo. Imagina Adão dizendo: oh, você está nu, mulher. E ela disse: e você também. O que vamos fazer? Deixa que eu dou o meu jeito. Pega a figueira, faz uma roupa para esconder a nudez. Olha o soberbo de espírito. Eu sei o que fazer. Não sabemos. Logo depois Deus diz: todos, isso aí não vai servir para nada. No outro dia isso aí vai se esfacelar. Deus pega um animal
mata o animal, tira a pele do animal e faz uma roupa adequada, que protegeria não só a nudez, mas o frio. Então Deus sabe o que fazer. Adão não teve um espírito humilde suficiente para dizer: Senhor, errei, o que faço agora? E é isso que Deus está nos dizendo. O espírito humilde para a vida daqueles que querem ser felizes. Já errou? Então agora tem que pedir a Deus para te ajudar a acertar aquilo. Quando Davi comete seu pecado com Batseba, ele se arrepende rapidamente. Quando Deus tira o seu filho, ele quase morre. Mas ele se troca sua roupa. Lá no Salmo 51, atribuído a ele, no versículo 17, se tiver, coloca aí. Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Talvez daí venha o entendimento de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Espírito humilde. Perdi, mas eu tenho Deus. O ladrão levou, mas Deus me preservou a vida. Quase padeci no vale da sombra da morte, mas o Senhor me resgatou para que eu pudesse ser exemplo para aqueles que creem. Creia nisso, querido. O real sentido da felicidade é estar na presença do Senhor.